Louvado é o nosso Senhor. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja, a você que está nos visitando aqui nessa noite, a todos que estão conectados conosco através do aplicativo online, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 6. Em reverência à palavra do Senhor, eu convido os irmãos a estarem de pé. Vai estar também projetado aqui, está projetado. A palavra nos fala assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos ao Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor tanto tem feito por nós. E que a tua palavra aqui seja o esclarecimento para estarmos entendidos esse momento no qual nós estamos vivendo, para assim estarmos preparados e viver o maior bem da nossa vida em todo momento, que é a salvação da nossa alma. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todo o agir de Deus, tudo que Ele fez, todo o seu ministério, o objetivo foi único: para libertar e salvar o homem, ou seja, para salvar todos aqueles que nele crê. Que a palavra ela deixa bem clara: todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E diante de tudo isso, o Senhor ele fala, nos orienta como que nós vamos viver isso na nossa vida, que é o maior bem para nós. É um presente para nós, porque nós não éramos merecedores. Mas o projeto foi estabelecido e a graça de Deus ela nos alcançou. E aí ele fala aqui na palavra, quando foi feita uma pergunta para ele, no versículo anterior, que disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí foi o que nós lemos aqui, o versículo. Ele disse assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele estava ali confirmando que ele era o projeto de vida, o único mediador entre Deus e o homem. Só através de Jesus o homem vai entrar no reino do céu, aonde tudo está preparado para nós. E ele usa aqui a figura do caminho para ficar bem esclarecido, para não ter dúvida que as coisas que Deus fez são perfeitas. E ele age de maneira bem clara, para nós entendermos tudo acerca do reino de Deus. Para dizer assim: eu não sabia, mas o Senhor ele age para o nosso bem. Tudo que ele fez foi para o nosso bem. Então ele usa a figura de caminho, porque caminhos, todos nós sabemos o que é um caminho. O mundo, ele está contido de muitos caminhos. A palavra nos relata, lá em Provérbios, que tem caminhos que aos olhos do homem parece ser muito bom, mas o resultado final dele é doloroso, é sofredor e é caminho de morte. Isso para nós não tem sido novidade, porque nós estamos ouvindo e vendo o que está acontecendo em todo esse tempo. Pessoas que estão
estão caminhando em busca de objetivos para alcançar aquilo que vai satisfazer a sua vontade, e na verdade eles acabam ficando presos, decepcionados, sofrendo, e muitos não conseguem nem voltar do caminho que trilhou. Mas eles relatam aqui, olha, eu sou o caminho, o único, artigo definido, não há outro caminho. É só um caminho que vai dar ao homem o verdadeiro sentido da vida, ou seja, a qualidade de vida, o prazer da vida. Um caminho que quando você entrar nele, a sua vida ela será mudada. Por quê? Porque esse caminho não é guiado por argumento humano, por razão humana, mas é um caminho que é guiado pelo Espírito, pelo conselho do Espírito Santo. Em tudo que diz respeito à nossa vida, o Espírito vai nos orientando, nos auxiliando. Então é um caminho que não tem como você errar o passo, porque o Senhor está agindo o tempo todo em cada passo da nossa caminhada. O segredo aqui é você andar no caminho, é você entender que esse caminho é Jesus na sua vida e você aceitar Ele como o seu Salvador, como aquele que é o mediador, como aquele que vai conduzir a sua vida para tomar posse do maior bem, que é a salvação da alma. E na sequência do texto ele fala assim, ó, e a verdade. A palavra de Deus nos relata assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma multidão de pessoas aí que sabe até da verdade, mas não conhece a verdade. O conhecer aqui a verdade é você ter uma experiência com Jesus. Uma experiência que vai impactar a sua vida, que vai mudar você de tal maneira que você vai diferenciar daquilo que você era antes. Porque a verdade, ela moldou a sua vida. Foi um encontro que marca a nossa vida, uma experiência que marca a vida do homem. Que o homem vai entender assim, olha, eu vivi uma vida de engano, de mentiras, mas hoje a minha vida está mudada. Hoje a minha vida é diferente, porque eu conheci a verdade e hoje eu vivo a verdade. O viver a verdade aqui é Jesus viver na sua vida. E quando Jesus está vivendo na sua vida, a mentira não tem espaço na sua vida. O engano não tem espaço na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está te moldando em todo o tempo, em todo o seu caminhar. Não tem como você errar, porque tudo está sendo esclarecido. E aí você vai caminhando, sendo moldado, aperfeiçoado e alcançando o objetivo que é o bem da sua vida. Então essa é a experiência que marca a vida do ser humano. O Senhor que conhece tudo, que é um Deus onisciente, Ele conhece tudo sobre nós. Ele sabe o que está aqui na nossa mente e o que está no nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe que você precisa tomar um passo, dar um passo na sua vida, sair do caminho ruim para um bom caminho, tomar uma posição. Então, quando ele esclarece aqui, eu sou o caminho, é um alerta, é um despertamento para você entender que o caminho que você está trilhando não vai te levar a lugar nenhum. Né? Você vai entrar nele e não vai resolver. Mas ele está relatando para você um caminho que você vai andar nele e vai te fazer bem em cada parte da sua caminhada. Não vai ter sofrimento. Os obstáculos não vão existir, porque o Espírito Santo vai agir em seu favor. Vai te conduzir em todo o tempo. E aí as coisas elas vão ser bem resolvidas. Ele que sonda a cada um de nós. Por isso ele fala,
que Ele é a verdade. Ele sabe como é que está aqui, em cada um de nós. Ele sonda. Ele sabe que você precisa ser mudado. Ele sabe que você precisa ser moldado, para que você possa viver o que está reservado para você. A bênção já foi decretada. A salvação da sua alma já está determinada. O que Deus precisou fazer, Ele fez. Aí Ele fala na palavra, no louvor, no dom espiritual, porque se tiver algo na sua vida que precisa ser ajustada, o momento é esse, o momento é agora, para que você coloque em ordem. Eu estou aqui, estou servindo a Deus, aceitei Jesus, mas como é que está o seu caminhar? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida nesse período que nós estamos vivendo aqui ainda? Porque o Senhor relatou que nós não somos do mundo, nós somos separados. Ainda estamos aqui por um período, mas esse período vai se findar. E Jesus não quer que nenhum pereça. O propósito dele é que todos entrem no reino do céu. Jesus morreu foi por isso. Não foi para deixar você perecer. Ele deu a vida dele para deixar você viver, para deixar eu viver. E se tem algo que está em nós que precisa ser ajustado, Deus está falando. Deus não quer que você fique. Mas como é que eu vou saber? O Senhor está falando. A mente está contigo, a consciência é sua. Senhor, o salmista, quando ele entendeu isso, que ele sabia que sem Deus a vida dele não era nada, ele deu um grito: Senhor, não me lances fora da tua presença, cria em mim um coração reto, deixa eu ficar na presença do Senhor. Não quero perecer não, Senhor, não quero sofrer não. Se Deus sofreu para não deixar a gente sofrer, você vai sofrer. Você tem a oportunidade de não sofrer, você vai querer sofrer? Não sofra não. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus cuidar de você. Ele te ama. Você está aqui, irmão, você está aqui, minha irmã, é porque Deus te ama. Ele quer cuidar bem de você. Deixa Deus agir. Ele é bom. O próprio Jesus disse isso: não há um bom senão o Pai. O Senhor poderia, diante dos pecados e delitos da terra, o Senhor poderia estabelecer um juízo e consumir tudo. O Senhor falou: não, eu vou estabelecer um projeto aqui para dar oportunidade àquilo que eu criei se libertar desse mal. E o único projeto seria Jesus, que veio para nos dar vida. É por isso que ele diz assim: eu sou o caminho. É o único caminho, é o único que vai te fazer bem. Não vai ser o seu vizinho, o seu parente, seu amigo, não, é somente Ele. Então nós precisamos. Mas o que é que eu tenho que fazer? Senhor, eu quero andar nesse caminho. Eu quero andar com Jesus. Não quero andar sozinho, eu quero andar com Ele. Só mostrou aqui um varão que está aqui nesta noite. O Senhor está falando com ele, diretamente com ele. Ajusta a sua vida. O Senhor conhece muito bem como está você. Ele está falando com você. Ajusta a sua vida. É hoje. Você tem oportunidade. O Pai que ama, Ele te dá um conselho. Ele não quer que você pereça. Ele sabe que a sua situação é de perecer, mas Ele está te dando a palavra. Meu filho, ajusta a sua vida. Põe em ordem em tua casa. O salmista, ele entendeu isso: Senhor, se tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que não está agradando ao Senhor, sonda-me. Eu quero fazer o certo. Eu quero viver a verdade. Eu quero viver Jesus na minha vida. Por isso que ele diz: a sua verdade. Verdade que liberta. Se você está vivendo a verdade, você está liberto. Nada vai te confundir não. Você está vivendo a verdade. Você está vivendo Jesus na sua vida. O Senhor mostrou isso.
não sofra não. E ele fala assim, ó, e a vida? E a vida? Irmãos, a melhor coisa que Deus deu para nós foi o fôlego da vida. É a vida. Todos lutam pela vida, né? A pessoa quando está passando por uma enfermidade, é um sufoco, né? É um sufoco, corre para um canto, corre para o outro, gasta o que tem que gastar para resolver o problema da saúde. Quando fala a sua situação aqui, está meio complicada. Tem uns que desesperam, mas quem tem Deus glorifica. Quem tem Deus agradece, porque você está consciente que você tem vida, que Deus é a sua vida. Você já está sabendo para onde você vai, você está sabendo que você não vai perecer, você está sabendo que você vai viver eternamente com Ele. Aí você glorifica, porque Ele é a vida, né? Ele é o tudo para nós. E aí você se alegra, independente de qual for a situação. Situações difíceis vem situações que vêm para nos machucar, para nos oprimir, né? Mas olha, só para você, olha, no mundo vai acontecer isso, porque vocês são meus. Vocês são meus escolhidos. O mundo é mau. Vai vir situações para te machucar mesmo. Mas lembra, você tem algo que eles ainda não têm, que é a vida. E a vida não é para um momento não, é um viver eterno com Deus. O Senhor mostrou aqui também um varão, e ele está sofrendo por algo que foi dito a ele. Machucou muito, trouxe um sofrimento. Às vezes alguém chega aqui até sorrindo, alegre, mas nós não sabemos como é que está lá dentro, né? Como é que está o coração, nós não sabemos. Como é que está a mente, mas Ele sabe. É por isso que Ele te trouxe aqui hoje, para dizer para você, olha, que você é alvo do amor dele. Você está aqui porque Ele te ama. E Ele quer cuidar bem de você, né? Ele trouxe aqui porque você é um escolhido. Lembra disso? Jesus te ama. Alguém que vai falar por você é porque não gosta de você mesmo, é o mundo. Mas há um que te ama de verdade, porque Ele deu a vida por você. Então glorifica, agradece. Essa é a melhor coisa que nós temos, irmãos. É saber que tem alguém que ama nós, que ama a nossa vida, que cuida bem de nós. Isso é um privilégio para nós, é glorificar o Senhor. E Ele fala aqui na sequência, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele está revelando a você que Ele fez tudo para, através dele, você tomar posse de tudo da sua vida. Que é uma vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mostrou mais um dom espiritual. É um homem que ele tentou edificar a sua casa e ele achou que estava de um jeito bem, né, certo, a estrutura estava tudo certo, mas aí veio a orientação, olha, é preciso você desmanchar tudo que foi construído para fazer de novo. O Senhor sabe que você precisa nascer de novo, né? Nicodemos achou que tudo estava resolvido, né? Era o mestre, né? Conhecia a Bíblia de capa a capa. Aí quando ele foi falar com Jesus disse, ó Nicodemos, na verdade eu te digo, você precisa nascer de novo. Então, o nascer de novo, irmãos, é uma nova posição, é uma postura, uma nova mentalidade, uma nova vida. Nascido da água e do Espírito. E quando você tem esse nascimento do Espírito Santo, aí a sua vida está mudada. É um novo nascimento, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir com segurança, com paz,
com descanso, e vai sempre estar te aconselhando em todo o seu caminhar. Conselho melhor do que esse não tem hoje. Mas finalizando aqui, uma pessoa nos indagou diante dessa palavra. Então nós falamos assim, não há um conselho melhor do que este, e é o conselho do Espírito Santo. E a pessoa indagou assim, mas qual a garantia que você dá desse conselho? Aí o irmão disse assim, olha, eu pensava como você está pensando, mas no dia que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, a partir dali eu passei a seguir os conselhos dele. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora, enquanto você está aí indagando, perguntando, se você não for lá descobrir, você vai ficar na mesmice. Mas no dia que você tomar uma posição, não, eu também quero ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai lá que você vai ver a diferença e Deus vai te dar uma bênção. Amém, irmãos? Então fica aqui essa palavra para nós, palavra de despertamento. E Jesus é o único caminho que vai nos levar para o maior bem da nossa alma, que é a salvação eterna. Vamos adorar o Senhor com louvor.